testemunho da vida das pessoas que aqui estão, Senhor, porque ainda a tua igreja crê no poder da tua palavra, Senhor. Caiu-se trono em todas as gerações, mas a tua palavra, ela permanece para sempre. Quem crê na Bíblia, aplaude ao Senhor. Queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Seja feliz nessa noite. Você pode olhar para a pessoa mais bonita ao seu lado e diga para ela: que bom te ver aqui. Diga: hoje é uma noite especial. Primeiro, porque Jesus está nesta casa. Segundo, porque eu estou te vendo aqui adorando a Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Quem trouxe a Bíblia, pegue sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder mais uma vez ter o privilégio, a bênção e a honra de poder transmitir uma porção da sua poderosa palavra. Quero louvar a Deus nessa noite pela vida do pastor presidente, pastor João Batista. Deus seja louvado pela vida do Senhor. Deus seja glorificado pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Deus seja louvado pela vida do pastor vice-presidente, pastor Ailton. Deus seja louvado pela vida do Senhor, pela sua família. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso amigo diácono Fabiano Brandão, que foi a ponte para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Louva a Deus pela vida de todos, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho. Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado aí, varão do som, pela boa. Deus abençoe. Estou com a voz um pouco cansada, mas Deus te usou agora e abriu aqui o meu retorno. Obrigado. Marcos capítulo 6, localize o versículo de número 45. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. E logo Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e passarem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E, ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos estavam fadigados de remar, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até eles, andando por cima do mar. Ele queria passar adiante deles. E você senta dizendo amém. Pode sentar adorando a Jesus, glorificando ao seu nome. Se tiver palmas, fica bonito por glória, por aleluia. Empreste um pouco da sua atenção nesses minutos que tem. Deus tem uma palavra para o teu coração. Meus irmãos, o capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu Marcos, para mim, é um capítulo cronológico, porque de forma cronológica, Marcos vai narrar alguns acontecimentos que se darão no ministério de Cristo. Capítulo 6, a partir do versículo de número 7, Jesus está chamando seus discípulos para entregar nas suas mãos poder, a autoridade. Jesus está treinando esses homens
para executarem a boa obra, assim que Cristo fosse assunto aos céus, vice para o Pai. Os discípulos então dariam a continuidade na obra que Cristo iniciou. Jesus entrega na mão desses homens poder, a autoridade para pregarem o reino de Deus, saírem os demônios, curarem os enfermos e a obra de Deus ser realizada. Jesus, após entregar a autoridade na mão desses homens, o texto diz que Jesus vai enviá-los de 2 em 2 para a primeira obra missionária. Os discípulos saem da presença de Cristo e percorrem as cidades vizinhas, circunvizinhas, pregando, orando pelos enfermos, expulsando os demônios e Deus sendo glorificado por intermédio da vida desses homens. Não muito tempo depois de serem enviados, aqueles que foram retornaram. Marcos 6, versículo 30, o retorno deles é registrado pelo evangelista. O evangelista vai dizer que eles vão contar a Jesus tudo aquilo que viram, tudo aquilo que fizeram, pela autoridade que receberam. Os discípulos se encontram na presença de Jesus, alegres, contentes, regozijando-se daquilo que viram e fizeram pela autoridade que receberam. O evangelho foi pregado, os enfermos foram curados, os demônios foram expulsos e Deus foi glorificado. Porém, Jesus é um Deus detalhista e nada passa apercebido, nada passa diante dos seus olhos. Jesus não percebe só que os discípulos estão alegres, todavia, Jesus também vai perceber no semblante, no corpo desses discípulos, um certo cansaço. Tanto que Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesus vai fazer um convite a esses homens: vinde à parte, vamos a um lugar deserto, para que vocês possam descansar. Olha, o convite é bom, é agradável, é perfeito, é formidável, até porque quem está cansado, o que mais o corpo deseja ou almeja é o devido descanso. Eu tenho certeza que os senhores, as senhoras que estão aqui, depois de um dia exaustivo, longo, cansativo de trabalho, ao chegar em casa, após tomar um banho, o que mais o teu corpo quer, o que mais o teu corpo almeja é o descanso. Jesus percebe que os discípulos estão cansados e ele convida, porém, o lugar onde Jesus vai convidar os discípulos para descansar não é adequado, não é propício para o mesmo. Até porque Jesus está convidando os discípulos para descansar no deserto. Aonde? Jesus está convidando os discípulos para descansar no deserto. E quem lê a Bíblia sabe que deserto é lugar árido, quente, inóspito e de difícil acesso. Deserto durante o dia faz um calor semelhante ao nosso aqui, exorbitante, e chega a bater até mesmo a 50 graus. Durante a noite a temperatura cai e pode bater até mesmo abaixo de zero. Deserto é um lugar extremo. Tenho certeza que nenhum de nós escolheríamos este lugar para descansar. Até porque, quando temos a oportunidade, queremos ir para lugares bonitos, tranquilos, lugares com belezas paradisíacas, naturais, lugares aonde podemos bater uma bela foto, aonde podemos atar uma rede e descansar. Nenhum de nós escolheríamos esse ambiente para o descanso, mas quem está escolhendo, quem está chamando, quem está convidando é Cristo. E eu aprendi uma lição: quem anda com Cristo, quem vive com Cristo, quem serve a Cristo, até nos desertos da vida encontrará descanso. Com Cristo, quem vive com Cristo, quem serve a Cristo, até nos desertos da vida consegue descansar. Essa é a Bíblia, 1 Reis 19, versículo 1 ao 5. Elias acabou de ver o maior avivamento da sua vida. O fogo caiu do céu, os profetas foram mortos de Baal e Acera, e todo o povo gritava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí quando Elias acaba de ver esse avivamento, a chuva cai. Daqui a pouco, no 19 primeiro, Jezabel fica endemoniada, o diabo entra no corpo dela e ela
escreve uma carta ameaçando o profeta: assim me faça aos deuses e outro tanto, se amanhã nesse horário Elias não se encontrar com os profetas que ele matou, se ele não se encontrar morto, que os deuses acabam com a minha vida e acabem com a minha vida. Quando Elias recebeu a carta da mão de Jezabel, o ser humano dentro de Elias gritou mais alto e falou mais alto. Elias é profeta, Elias é homem de Deus, tem intimidade com Deus, tem vida com Deus, mas continua sendo ser humano. O ser humano grita mais alto, ele sente medo. Sentindo medo, a Bíblia diz, ele pega o seu moço, vai para Betsaida, deixa o moço em Betsaida. Aí o texto vai dizer: Elias foi para o deserto. Foi para onde? Não foi Deus quem levou ele, não foi Deus quem mandou ele ir, não foi Deus quem guiou ele, foi ele quem foi por vontade própria. Porque tem deserto, pastor, que é Deus quem nos leva, mas tem deserto que é a gente que se coloca. Tem prova que é Deus que nos leva, e tem prova que é a gente que se coloca. Aí Elias vai para o deserto por vontade própria. Nesse deserto, Deus é tão cuidadoso, tão zeloso, e glória a Deus por isso, que quando Elias entrou no deserto, está no texto, Deus plantou um pé de zimbro, já estava lá, um pé de zimbro, árvore pequena, debaixo do pé de zimbro havia uma sombra, onde o profeta repousou e orou. Ele disse assim: ah, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, toma minha vida e me deixe descansar. Ele ia dizendo: Senhor, não aguento mais, é muita prova, é muita calúnia, é muita perseguição, é muito estresse, toma minha vida, me prepara e leva. Aí o texto diz assim, 1 Reis 19:5, e Elias deitou e dormiu, deitou e dormiu. Só que Elias não está dormindo naquela cama box de mola que tem dentro do seu quarto. Elias não está dormindo numa sprint ligada no 15, no 17 que o crente dorme e perde até o horário de trabalhar amanhã. Elias está num lugar extremo, Elias está no deserto, mas até no deserto Elias consegue dormir. Pastor, por quê? Porque no 17 primeiro ele aparece profetizando assim: vive o Senhor, em cuja presença eu estou, eu ando com ele, caminho com ele, vivo com ele, tenho intimidade com ele, tenho vida com ele. E quem tem vida com ele, pastor, pode entrar no deserto, Deus vai dar descanso, Deus vai dar segurança, Deus dele. Mateus 11, 28, 29 e 30, ele em cima do monte gritou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e o quê? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, descanso, descanso. Salmo 4, verso 8, o salmista diz: eu em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. É por isso que os demônios, o diabo fica doido, porque o crente é de deserto e em deserto, mas até no deserto ele dorme, descansa, tem segurança, provisão, proteção e livramento. Eu quero dizer uma coisa aqui: tem gente que está se preocupando e se perturbando à toa, porque o Deus que te escolheu, ele caminha contigo no deserto, no vale de tempestade, para que vocês possam descansar. Quem convidou foi Jesus, e o texto diz, Marcos 6,32, Jesus entra dentro da embarcação, se retira para um lugar desértico. Quando Jesus está dentro do barco, o texto diz, versículo 33, que uma multidão que estava nas proximidades viu que Jesus estava no barco. Jesus estava onde, igreja? E quando ela viu, está no texto, a multidão se adianta e chega primeiro. A multidão se adiantou e chegou primeiro. Agora escute o que eu vou lhe dizer:
multidão. Jesus convidou aos discípulos. Jesus convidou os discípulos. Jesus não chamou ninguém dentro da multidão. Até porque foram os discípulos que foram pregar, foram os discípulos que foram orar, foram os discípulos que expulsaram os demônios, foram os discípulos que foram para a obra missionária. Então é eles que precisam do descanso. Jesus não convidou a multidão, mas quando a multidão viu que Jesus está no barco, o texto diz, ela se adianta e chega primeiro. Eu aprendi duas lições aqui com esta multidão. Primeira lição, a multidão é uma multidão sedenta. A multidão é uma multidão que tem sede. E quem tem sede por Cristo não precisa de convite. Jesus não convidou ninguém dentro da multidão. Convidou quem? Mas quando a multidão viu Jesus está no barco, eu é que não vou perder esse culto. Por quê? Porque quem tem sede não precisa de convite. Por que não veio para o culto? Porque ninguém me ligou. Por que não veio para o culto? Porque ninguém me mandou mensagem. Por que não veio para o culto? Porque ninguém foi me pegar em casa. Por que não veio para o culto? Porque não foram me pegar na porta. Por que não veio para o culto? Não veio porque não tem sede. Porque quem tem sede não precisa de convite. Quem tem sede não precisa. Não estou falando de quem não é cristão e de quem não está em Cristo, estou falando de quem já está com Cristo. Porque quem não está em Cristo precisa ser convidado mesmo, mas quem já está em Cristo vem dando convite. A multidão viu, Jesus está no barco, eu aqui não vou perder o culto. Segunda lição que eu aprendi, o lugar é extremo, é desértico, mas a multidão que tem sede não quer saber do lugar, ela não coloca desculpa e não mede distância, é longe demais. É quente demais, está chovendo, não é confortável. Não, lá gritam demais. Quem tem sede não coloca desculpa para cultuar. Quem tem sede viu Jesus no ambiente, eu vou. Se ele está no barco, eu também quero ir. Se ele está no deserto, eu também quero estar. Ei, quem tem sede não coloca desculpa. Eu fico perturbado com a minha geração, porque o camarada andava 2 quilômetros no mundo procurando pinta de cigarro na sarjeta e hoje não aguenta andar 10 minutos para vir no culto. Hoje não aguenta. Quem tem sede não coloca desculpa. Aleluia, meu Deus! Aguenta 2 horas assistindo a porcaria da Globo de BBB, vendo prova, vendo quem vai virar anjo, quem vai sair. Misericórdia! E com 2 horas de culto fica perturbado, 1h30 já quer ir embora, meia hora já quer sair. Aleluia! Quem tem sede não coloca desculpa, dificuldade. Pastor, quem tem sede? Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga venha. E quem tem sede, pode vir, que tem água de graça no sol da justiça. Tem água de graça nessa noite. Para quem tem sede. Eu já senti a coisa. Salmo 42:2, o salmista disse: a minha alma tem sede, e sede do Deus Filho. Tem alguém que tem sede por ele? A multidão segue o continuou primeiro. Quando Jesus chega ao outro lado, a multidão já está lá. Jesus não havia convidado ninguém dentre eles, mas Jesus também não havia estado no texto. Jesus sentiu misericórdia, não despediu ninguém, não mandou ninguém embora, e ele cumpre aquilo que ele mesmo falou: tudo que o Pai me der virá a mim. João 6,36. E quem vem a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus prega, ensina, instrui a multidão. A hora é avançada. Os discípulos que estão na sua companhia, que foram convidados para descansar, agora percebem que o lugar é desértico. A hora é avançada, a noite é chegada, e eles chegam diante do mestre dizendo: Senhor, despede a multidão, porque aqui próximo, aqui perto, aqui não tem padaria, não tem comércio, não tem açougue, para que se compre mantimento, alimento e alimente essa multidão. Todos os evangelistas vão confirmar: naquele dia havia aproximadamente cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres, sem contar crianças. Havia cerca
de 5.000 homens. Jesus então olha para eles e diz: deem vocês de comer a multidão. Aí Filipe diz: Senhor, o que tem aqui no ofertório, no gasofilaço, 200 denários, não é suficiente para alimentar tanta gente assim. O que tem aqui dá para nós, mas para a multidão não. Aí André pula, João 6, verso 8 e 9. Aqui está o rapaz, ele não tem muita coisa. E o que ele tem? 5 pães, 2 peixinhos. Está onde, pastor? Dentro de um cesto. Dentro da onde? Cesto. Aí ó, o menino entrega o cesto na mão de Jesus. Quantos cestos? Jesus pega o cesto. Marcos 6, 40 e 41. Levantou o braço e disse assim: ó, graças eu te dou, ó Pai. Jesus pegou quantos cestos? Quando ele agradeceu e abaixou, não é mais um, é 12. Explica, pastor. Vou explicar. Jesus pegou da mão do menino um cesto contendo 5 pães, 2 peixinhos. Levantou para o céu, agradeceu. Quando abaixou, não é mais um, é 12. Pastor, 12? É. Tanto que no versículo 41, Jesus vai entregar cada cesto na mão dos discípulos. E o que isso vem ensinar a mim? Primeiro, que quem agradece, multiplica. Quem agradece, prospera. Porque eu não vejo a minha vida multiplicar. Acorda reclamando, passa o dia reclamando, dorme reclamando. Tem gente, pastor João, que quando está com a porta fechada, a hora de manhã, de tarde, de noite, aí quando Deus abre a porta, 2 meses já está reclamando do trabalho. Aleluia, Jesus. Ô vida, ô trabalho, ô prova. Jesus pegou um cesto, levantou para cima. Quando agradeceu, quando baixou, não é mais um, é 12. E para quem ele vai entregar os cestos? Para cada discípulo. Eu pensava, na minha ignorância, que era Jesus que passava no meio da multidão e entregava os pães e os peixes. Um pão para ti, um peixe para você. Um pão para você, um peixe para ti. Aí não é Jesus que vai passar no meio da multidão e distribuir. Quem é? Os discípulos. Os discípulos receberão a ordem. Jesus manda aos discípulos para o povo sentar, e eles passariam no meio da multidão e alimentariam aquela grande multidão. Só que se você percebeu, no começo da mensagem, os discípulos foram chamados para fazer o quê? Só que no capítulo 6, versículo 31 ao versículo 41, não há um texto dizendo que eles descansaram. Quando chegaram lá para descansar, e talvez apreensivos, ansiosos, porque Marcos diz que há muito tempo eles entravam e saíam, não tinham tempo para comer, eles estão cansados, exaustos, mas quando chegaram lá, o que fizeram, pastor? Em vez de descansar, vão trabalhar. Eu aprendi 2 lições aqui, eu quero compartilhar. Primeira lição: eu não posso limitar a Deus no meu cansaço. Eu já falei, talvez você já falou. Hoje eu estou cansado e quero ficar aqui no meu canto. Pastor, estou cansado e hoje eu não quero oportunidade, tá bom? Eu estou cansado e hoje não quero cantar, não quero louvar, não quero pregar, não quero oportunidade. Se fosse assim era bom demais. Quem é discípulo aqui de Jesus? Quem é? Quem é discípulo de Jesus precisa entender que até no teu cansaço tem uma bandeja que está nas tuas mãos. Alguém precisa ser alimentado por aquilo que Deus já entregou a você. Alguém precisa receber o louvor. Alguém precisa receber a palavra. Alguém precisa receber a oração que já colocou no teu coração. Alguém precisa receber a profecia que Ele já colocou nos teus lábios. Deus não é limitado igual a nós. Deus não é limitado igual pensamos. Porque às vezes a gente pega Deus e coloca na nossa caixinha de sapato e Deus só opera assim, só age assim. Deus não se limita aos homens. Deus é ilimitado, imensurável. Para de limitar a Deus no teu cansaço, porque até no teu cansaço Deus vai te usar para alguém. Eu imagino, pastor João, a gente ouvir a direção que Josué ouviu, capítulo 6, versículo 2, 3 e 4. O que Josué ouviu? Josué ouviu isso aqui, ó: eu entrego nas tuas mãos Jericó. Aí aqui a gente dá o maior grito de glória. Por quê? Porque a gente gosta de receber.
Entrego nas tuas mãos, Jericó. Glória a Deus, aleluia. Até baixa, até pula. Aí Deus disse: calma, não vou te dar na facilidade. Já está na tua mão, mas não te darei na facilidade. Chame 4 sacerdotes. No ombro dos 4 sacerdotes coloque a arca da aliança. Depois dos 4, chame 7. Entregue na mão de cada uma trombeta de chifre de carneiro. E diga para o povo: 6 dias, uma volta. Quem gosta de andar? Quem gosta de andar aqui? Levanta a mão assim. Aleluia! Pastor, a maioria sedentária, igual eu. Imagina a gente ouvir isso aqui, ó. 6 dias, uma volta. Aí todos os historiadores vão dizer: Jericó media cerca de 32 quilômetros quadrados. 6 dias, uma volta. Aí o povo talvez pensou na mente: uma volta por dia é fácil demais, a gente andou 40 anos no deserto. Uma volta, fichinha mole. Só que Deus disse: calma, no 7º dia, eu não quero uma, Diácono Fabiano. Quer quantas, Deus? 7. 7 vezes 32 dá quanto? 224 quilômetros. Aleluia! É quase a distância de Manaus a Itacoatiara. Experimente um dia sair daqui no Donatello. Imagina os crentes de hoje ouvindo essa direção. Quer dizer, isso aí não é Deus, não, é o diabo usando Josué. Eita, glória! Por quê? Porque Deus não vai me permitir andar tudo isso. Deus não quer que eu canse das perninhas bonitas. Deus não quer que eu gaste na sola do meu pé. Porque Deus não age assim. Porque a gente tem uma mentalidade e pensa que Deus age como a gente quer. Deus não mandaria eu andar tudo isso. Eu calculei, é impossível que alguém consiga caminhar 224 quilômetros em 24 horas. Mas quem mandou foi quem? Deus. Aí está no texto, Josué 6, versículo 15. No 7º dia, a madrugada, Josué com o povo se levantou. Aí está no texto: somente naquele dia deram 7 voltas em redor da cidade. Agora pega isso aqui. É impossível que alguém ande tudo isso e não canse. Aleluia. Tem gente que sai daqui até lá no campo, já chega com a língua lá embaixo. É impossível que o cansaço não bata, não chegue, que as pernas não vão. Só que quem mandou foi Deus. E quando Deus mandou, Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pastor, eu quis o que a ver com o meu cansaço. É Deus dizendo: quanto mais você caminha, eu te renovo. Quanto mais você faz a minha obra, eu renovo a tua estrutura, renova as tuas forças. Não limite o meu poder no teu cansaço. Eu perdi as contas de quantas vezes assumi uma tribuna com o corpo esgotado, enfermo, debilitado para pregar, e depois que quando assumi a tribuna começar a deixar Deus usar, Jesus renovar, Jesus curar, Jesus me fortalecer. Escute o que eu vou lhe dizer: enquanto você se levanta para fazer para Deus, Ele já está de pé trabalhando em teu favor. Prega comigo, diga para quem está do teu lado: não limite a Deus no teu cansaço. Não, mas eu preciso descansar. Vai ter um lugar para onde nós vamos que a gente vai descansar a eternidade toda. E enquanto nós estamos aqui, estamos trabalhando numa obra, numa vinha. Segunda lição que eu aprendi: Jesus entregou o cesto na mão dos discípulos e disse: sirva a multidão, alimente os famintos. Segunda lição: o evangelho é feito de serviço. Aleluia! É feito de quê? Serviço! De quê? Serviço! Servos. Aleluia! Pega a bandeja, alimente a multidão. O maior exemplo que temos é Cristo. 1 Pedro 2:21 diz que a gente segue as pisadas, as pegadas de Cristo. É o nosso exemplo, é o nosso modelo. Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. E o homem audacioso é Paulo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo sabia tanto que ele servia a Cristo, imitava a Cristo, que ele disse assim: se quiser imitar a Cristo, é só olhar para mim, Paulo. Aleluia! Qual o modelo que a gente tem é Cristo. Aí Jesus disse assim: filho do homem não veio para ser servido, mas ele veio o quê? Para servir! Aí os discípulos andando com Cristo, ainda não tinham nem chegado no reino, ainda não tinham nem entrado no reino, e já estavam brigando: Senhor, quem é o maior aqui entre nós? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Aleluia, Jesus! Quem é que o Senhor gosta mais aqui entre nós? Quem é o maior entre nós? Jesus disse: quem
quiser ser o maior de vocês, seja o servo de todos. Pastor, o evangelho é feito de serviço? É. Mas eu já sou ungido, pastor. Eita Deus. Mas eu já tenho a unção na minha vida. Eu não posso mais servir. Eu tenho que ser servido agora. Eu já servi demais. Aleluia, Deus. Escute isso aqui. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Sabe o que acontece lá? Davi será ungido. Aonde? Na casa do pai, diante dos irmãos. E o texto diz que quando o óleo desceu na cabeça de Davi, daquele dia em diante o Espírito se apoderou da vida dele. Davi foi ungido ao que mesmo, igreja? Foi ungido a quê? A rei. A maior patente dentro da sua nação, maior autoridade dentro da sua nação. O óleo desceu, a unção desceu. Aí no capítulo 17, depois que a unção desceu, versículo 17, o pai chamou: Davi, teus irmãos estão na guerra, pegue 10 pães, pegue uma porção de erva e leve para os teus irmãos que estão na guerra. Sabe o que o pai estava dizendo? Davi, vai servir os teus irmãos. Ó, Davi poderia ter batido o pé e dito: papai, já fui ungido. Papai, o óleo já desceu sobre a minha cabeça, eu sou rei. Se eles quiserem, é eles que têm que me servir. Porque eu já prego, já canto, já revelo, já profetizo, já tenho auréola na cabeça, já tenho asa na costa. Se eles quiserem, é eles que têm que trazer pão aqui. Só que Davi é um exemplo para nós, que o óleo não impede ninguém de servir. O óleo não impede que a gente continue sendo servo. O óleo não impede que a gente sirva. E eu digo mais: João da ilha de Patmos, Apocalipse 1, versículo 9. João é apóstolo, é pai da igreja, é uma autoridade. E sabe o que ele diz? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro. Aonde, João? Na aflição e no reino. Eu não estou com vocês só quando vocês estão por cima. Aleluia. Porque tem gente que só está conosco, pastor. Estou com o senhor. Quando o senhor está aqui, ó. Aí João disse: eu não, eu estou com vocês porque na aflição. Eu não largo. Não largo, não largo. Não largo. Eu sei que vai ficar difícil dar glória a Deus. Aleluia. O evangelho é feito de serviço, de servos. Aleluia, Deus. Juízes 6:11. O anjo do Senhor desceu debaixo do carvalho que estava em Orfa. O anjo do Senhor ali aponta para Cristo, teofania. Quando ele se manifestava na figura de anjo para se revelar ao homem, o anjo desce, o Senhor desce debaixo do carvalho. Ele não vai visitar Joás, que é o dono da casa. Ele vai para o quintal, num lugar chamado Lagar. E lá no Lagar tem um moço que está desse jeito aqui, ó, jogando o dinheiro para cima. Aleluia, Deus. Aleluia. 7 anos. Eu vou falar: Gideão não começou a jogar trigo quando o anjo desceu. Aleluia. Antes que o anjo descesse, ele já estava assim, ó. Aleluia. Lá vem o pastor João, pega a vassoura e vai. Meu Deus. Lá vem o pastor, limpa. Quem faz para ser visto aqui na terra já recebeu o galardão aqui. Eita, pai. É forte. O anjo não tinha descido ainda. E Gideão já estava aqui, ó. Aleluia. Está esperando o que para começar a trabalhar, para fazer para ele? Está esperando o que? Gideão está 7 anos malhando trigo. Eu não acredito, 5, 10, 15 anos de igreja e não faz nada ainda. 10 anos de igreja e ainda não faz nada. Pastor, não sei pregar, canta. Não sei cantar, ora. Não sei orar, escreva, intercede. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Jesus vai levantar uma geração ativa, uma geração ativa, uma geração que sirva, que ensine a mandar a camisa e faça o serviço, que trabalhe na obra, que trabalhe no reino. Se tem alguém aqui que concorda com essa palavra, abra a boca e libera a adoração.
ser visto para fazer. Se o meu nome não estiver na escala, eu não faço. Meu Deus. Se ninguém me mandar, eu não faço. Aí Jesus conta a parábola dizendo: esse servo, quando o servo fez sempre falando disso, Jesus disse: servo bom e fiel. Verso 6: alimente a multidão, alguém precisa ser alimentado. Verdade. Os que todos estão saciados, estou encerrando. Todos foram saciados, foram alimentados, todos estão fartos, se alimentaram bem, comeram bem. Os discípulos retornaram até Jesus, trazendo aquilo que sobrou. 12 cestos agora são colocados diante de Jesus. E Jesus se volta novamente à visão, à vista, para os discípulos. Jesus olha novamente para os discípulos. E agora ele não vai convidar. Agora, Jesus não vai fazer uma pergunta. E o que ele vai fazer? Vai dar uma ordem imperativa. Entre na embarcação e diretiva, passe para o outro lado. Jesus não pergunta: vocês querem entrar no barco? É a vontade de vocês entrar no barco. Jesus não convida: vamos entrar no barco e passar para o outro lado. Não, Jesus dá uma ordem imperativa: entre na embarcação, passe para o outro lado. Escute, o texto diz assim, ó: Jesus obriga. Jesus faz o quê? No original diz assim: Jesus obrigou, porque teve uma reação dos discípulos. Por quê? Porque eles perceberam que Jesus não entraria no barco. Pastor, Jesus não entra no barco aqui? Não. A gente não pode confundir esse episódio com Marcos 4,35, que Jesus está dormindo dentro do barco. Aqui, Jesus não entra. Quando eles percebem Jesus não vai entrar no barco, eles disseram: a gente também não quer entrar. Para nós aqui, quem é que quer sair do lado de alguém que multiplica pão? Quem é que quer sair do lado de alguém que por enfermo, expulsa demônios, ressuscita morto, sobre água, para morrer e fica calmo? Ninguém! Quando os discípulos perceberam: o Senhor não vai entrar com a gente? Não, a gente também não quer ir. Aí Jesus disse: entra no barco. Por quê? Porque agora é só vocês, o barco e o vento. Eu vou começar a pregar e vou encerrar. 10 minutinhos. Só você, o barco e o vento. Olha para quem está do meu lado e diz assim: quem é discípulo vai viver um momento que vai ser só você, o barco e o vento. Pastor, e quando é esse momento? É o momento que Deus não deixa ninguém ligar. É o momento que Deus não deixa ninguém mandar mensagem. Está tudo bem? É o momento que Deus não deixa visitarem. Segura para você não sair daqui mal entendido. Não é porque as pessoas não te amam. Tem que acontece aí? Aí já diz assim: eu fui enganado, ninguém me amava. Aleluia, Deus. Não é porque as pessoas não te amam. É porque, pastor? Porque Deus está forjando você. Está amadurecendo você. Está preparando você. Pastor, está amarrado. Tá não, irmão. Aleluia. Até Jesus passou por esse momento. Lembra da cruz? Ele lá na cruz já havia sofrido bastante. Quando ele olha para cima, ele olhou para baixo, só tinha um discípulo, aquele que amava, que era o escriba. Os outros haviam fugido. Aí ele olhou para cima, ele grita assim, ó: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Era só ele ali. Aleluia, Deus. Nesse momento, só eu, o barco e o vento. Aleluia. Escute o que eu vou lhe dizer. Esse momento é essencial para quem quer viver com Cristo, viver em Cristo. Por quê? Esse momento ele reserva, ele separa para nos, primeiro, amadurecer. Olha o que Jesus vai fazer: tirar os discípulos do meio da multidão e colocá-los no barco sozinho. Porque tem gente que só é crente se alguém estiver do lado dele. Tem gente que só ora se alguém estiver lá e sentindo para ele orar. Tem gente que só busca a Deus se alguém estiver lá. Vai. Fica para quem vai do lado, diga: Jesus precisa nos amadurecer.
Por quê, pastor? Porque se ele não me amadurece, eu saio do barco por qualquer coisa. Se ele não me amadurece, eu saio do barco porque alguém olhou de cara feia. Se ele não me amadurece, eu saio do barco porque eu não recebi oportunidade. Se ele não me amadurece, eu saio do barco porque o pastor não me ungiu. Se ele não me amadurece, eu saio do barco porque alguém falou de mim. Se ele não me amadurece, eu saio do barco porque alguém pisou no meu carro. Se ele não me amadurece, eu saio do barco por qualquer coisa. Mas crente amadurecido pode bater que ele fica, pode ouvir o sofá que ele fica. Ele vai colocar nele. Eu quero Pedro, eu quero Tiago, eu quero dentro desta embarcação. Jesus coloca 12 homens. Aleluia. Com personalidade diferente, com temperamentos diferentes. Eu posso falar? Esse barco eu chamo de igreja, de reino. Nós estamos dentro de uma embarcação chamada igreja, chamada reino. Dentro dessa embarcação, as personalidades são diferentes. Não estou falando de caráter, porque o caráter da igreja é um Cristo. Mas o temperamento é diferente. Alguém aqui pode ser mais explosivo, outro pode ser mais calmo, um é colérico, outro é flamático, sanguíneo, melancólico. Os temperamentos, personalidades são diferentes. Dentro da embarcação, Jesus colocou Pedro, que era colérico e sanguíneo. Sua resposta era imediata, sua ação era imediata. Agia sem pensar, falava sem pensar. Quer ver o versículo? Mateus 16, 18, Jesus olhou para ele e disse assim: eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Mesmo capítulo, lá na frente, Jesus está dizendo assim: ó, o filho do homem vai subir para Jerusalém, vai padecer, vai ser humilhado, vai ser crucificado. Aí ele disse: de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Jesus percebeu quem falou na boca dele. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Acabou de receber uma promessa já dada no lugar para o diabo, ó. Aleluia, Jesus. E Jesus olhou: eu quero Pedro no barco, vem no barco, vem. Dentro desta embarcação tem dois homens, Tiago e João, que foram enviados a Samaria para preparar lugar para Jesus. E Lucas 9, 54, 55 e 56 voltaram até Jesus porque os samaritanos não quiseram recebê-lo ali. Aí eles disseram assim: Senhor, nos permita fazer uma oração para os samaritanos. A gente não quer orar para eles crescerem, prosperarem e ser abençoados. A gente quer orar a oração de Elias, que caia fogo do céu e mate todos os samaritanos. É aquele tipo de gente que se não for atacar, ele quer que todo mundo lá. E eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus. Jesus disse: eu quero eles no barco, vem para o barco do também. No barco também tem um homem chamado Simão Zelote. Os Zelotes eram um grupo terrorista que várias vezes armaram rebelião para matar o imperador, porque eles não aceitaram o domínio de Roma. E um dia Jesus chamou Simão Zelote para o barco também, vai para o barco. Se fosse nos dias de hoje, seria um faccionário. E Jesus disse: entra no barco, que no barco eu quero tratar contigo, trabalhar com você. Pastor, e o que isso vai falar comigo, me ensinar? É que dentro desta embarcação aqui, as personalidades são diferentes. Sim, mas temos algo em comum. O quê? Estamos dentro do mesmo barco. Aleluia! Fomos chamados pelo mesmo Senhor. Aleluia! Estamos indo para a mesma direção. Ouvimos a mesma voz. Passaremos a mesma intensidade de vento. Chegaremos do outro lado do mesmo jeito. Viveremos a mesma bonança. Então lá vai. Se quiser chegar do outro lado, aprenda a conviver com esse irmão que está sentado aí no seu ladinho. Ah, pastor, mas às vezes ele é chato, ela é chata. Ah, pastor, mas às vezes é insuportável. E você também é, eu também sou. Às vezes eu nem mesmo me suporto. Às vezes dá vontade de pegar, pastor, jogar Pedro para fora do barco, dá. Às vezes dá vontade de pegar Judas e jogar para fora do barco, dá. Mas se quiser chegar do outro lado, vai ter que
A ordem é essa, direção. Vamos para o outro lado, abre de saída. Só você. Quando o barco chegou no meio, texto diz, o vento contrário se levanta. Esse vento contrário aqui não é um vento comum, até porque tem 4 homens experientes no barco: Tiago, João, Pedro e André. Ambos são experientes com o quesito navegação. Amar, navegar, até porque eram pescadores experientes. 8 ali não sabem de nada, são leigos, assim como eu. Se você me colocar dentro do barco, der o remo na minha mão, eu faço prova. Sou menino de cidade, eu ando, eu vou, se me levar, mas se colocar na minha mão, não sei. Mas ali tem 4 homens experientes. Quando o vento sopra, a experiência fala mais alto. Só que esse vento não é comum. Ele dura por pelo menos 9 horas. Passou 9 horas? 9 horas. Jesus colocou a embarcação dos discípulos, estava anoitecendo, no barco, no narizinho. O texto diz que Jesus só vai até eles na 4ª vigília da noite. 4ª vigília da noite é a contagem romana. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. Primeira vigília, de 6 às 9 da noite. Segunda, de 9 às meia-noite. Terceira, de meia-noite às 3 da manhã. E quarta, de 3 da manhã às 6 da manhã. Se Jesus está indo na 4ª vigília, ele está indo entre 3 e 6 da manhã. Se você pegar das 6 às 3 da manhã, está 9 horas. 9 horas, o vento soprando. Agora, até isso aqui. Quando o vento soprou na embarcação dos discípulos, eu chamo esse vento de vento de provação. Grita comigo, vento de provação. Vento de provação. Eu posso falar uma verdade? Provação de Deus, para quem é discípulo, não mata. Aleluia. Vou repetir. Provação de Deus, para quem é discípulo, eu sei que é simples, mas provação de Deus, para quem é discípulo, não mata, não desvia e não tira a crente do barco. Pastor, por que tem muita gente saindo então? Porque está confundindo provação com consequência. Eita, Jesus! Consequência, resultado das minhas escolhas. Os discípulos escolheram entrar no barco? Não, foi uma ordem imperativa: entra no barco. Consequência, resultado das minhas decisões. Tudo que eu decido fazer gera uma consequência. Tudo que eu escolho gera uma consequência. Seja ela boa, seja ela má. E por que tem muita gente morrendo, pastor? Porque quando vem a consequência, não tem a humildade para assumir. É macho para errar, é mulher para errar. Mas quando a consequência vem, quer colocar a culpa na igreja. Tem que colocar a culpa nos irmãos. Quer ver uma consequência que tem acontecido no nosso meio e tem se multiplicado? Tem gente que está apressado para casar, para unir, está desesperada, está desesperado. Aí qualquer um que aparece coloca a aliança no dedo. Aí quando a consequência vem, não conhecia. Aí quem diz, pastor, estou na prova. É prova não, é consequência. Cuidado com as consequências. Por que, pastor? Consequência mata. Consequência desvia. Consequência esfria. Consequência tira da igreja. Mas provação fortalece. Provação forja. Provação muda caráter. Provação fortalece. Provação amadurece. Provação te faz mais crente. Provação te leva mais perto dele. Provação te torna mais forte. E aí você está vivendo o quê? Uma provação, uma consequência. Os crentes que estão na prova estão dizendo: manda mais que eu fico mais crente. Manda mais que eu fico mais forte. Provação e consequência. Não confunda a provação com consequência. Aleluia, Jesus. Provação vem do contrário, não mata quem está no barco. É forte, papai. O senhor não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou vivendo, porque é a primeira justificação que a gente dá. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Ah, mas a senhora não sabe o que eu estou passando. Escute o que eu vou lhe dizer. Cada um de nós aqui sofremos uma intensidade de ventos contrários. Uns
sofrerão com mais intensidade, outros de uma forma diminuída e com menos intensidade, mas todos passaremos por esses momentos de ventos contrários, porque é necessário para amadurecermos, crescermos em Deus, fortalecermos a nossa fé e mostrarmos aonde nós estamos firmados e fincados. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo? Deixa eu lhe dizer, 2 anos atrás, Deus olhou para mim e minha esposa e disse: vou colocar vocês dentro do barco, e dentro dessa embarcação vai ser só vocês, o barco e o vento. Minha esposa grávida, 8 meses, eu recebi um convite, vai pregar em Itacoatiara no Mar Cruzado. Fui. Segunda noite ela liga: volta porque a bolsa estourou. Aí eu desesperado, voltei. Foi para a maternidade com a mãe, internaram ela, seguraram ela dentro da maternidade um dia com a bolsa estourada. Nisso que a bolsa estoura, seguraram ela dentro da maternidade com remédio. Meu filho, dentro do ventre dela, adquiriu uma bactéria. Pela manhã eu fui para a maternidade e eu tive a oportunidade de ver meu filho nascer. Ezequiel nasceu, porém quando nasceu, a bactéria tinha atingido ele. Levaram ele para a sala e depois levaram ele para a incubadora, onde tratariam com medicamentos, onde tratariam com antibióticos. A esposa teve um parto cesáreo, não teve ninguém para cuidar, não teve mãe, não teve eu. Ninguém podia entrar ali, senão eu 1 hora por dia. 45 dias, se vento soprando. E nesse período, ninguém mandava mensagem, ninguém ligava, ninguém perguntava. E eu entendi, não é porque as pessoas não nos amavam, era porque Deus estava forjando a nós. Ela no barco, dentro da maternidade, eu sozinho em casa, as pessoas ligavam: dá para pregar, Edu? Convidavam, dá para vir cultuar. Era só isso. Não perguntavam como a gente estava, como estava o psicológico, como estava o coração, como estava a mente. Era só os convites de voo. Buscando, crendo, orando, jejuando, que Deus iria acalmar o vento, tiraria meu filho da maternidade, do leito de UTI, da incubadora, e minha esposa viria para casa com ele. 45 dias depois, Jesus resolveu acalmar o vento. O que ele fez, pastor? Preparou a criança e levou para ele. Olha para esse irmão, e aí, o que tu faria? Permaneceria no barco ou pularia dele? Primogênito, projetado, sonhado, desejado. Aí Jesus resolveu: vou levar para mim. Meu filho Ezequiel foi apressado, foi primeiro do que nós. 45 dias depois, Jesus desceu, levou a criança. 8 horas da manhã, dia 24 de setembro de 2021. Ligaram para a gente aqui no Hospital da Criança dizendo: vem para a gente assinar uma papelada do documento de Ezequiel. Aí quando chegamos lá com o coração já apertado, o doutor disse: mãe, pai, essa madrugada o Ezequiel teve 5 paradas cardíacas, na última ele não voltou. Peguei na mão da mulher e disse: o Senhor nos deu, o Senhor tocou. Bendito seja o nome desse Deus para todo sempre. Mas não darei o gosto para o diabo me ver murmurar nesse barco. Bendito seja o nome dele. Choramos, sentimos a dor, a perda. Ninguém pode perder, né? Dia 25 de setembro, 10 horas da manhã, enterramos a criança. 7 horas da noite eu fui para um culto pregar e ela cantar. Aí sabe o que as pessoas diziam? Isso daí está sentindo a dor da perda do filho, nada. Se você tivesse sentido a dor da perda, ficaria em casa de luto. Porque tem gente que prefere ver você estragado, destruído, cabisbaixo, triste. Mas eu entendi uma coisa: dentro do barco é o melhor lugar para se estar. Olha lá, tem vários chorando aí no meio. Lá atrás tem gente recebendo, ó, o melhor lugar, eu vou arrepiar aqui, para se estar aí dentro da embarcação. O mundo não te deixe dentro do barco, a dor não te deixe dentro do barco, o medo não te deixe dentro do barco, o diabo não te deixe dentro do barco.
sendo algo mais terrível, mais intenso. Ele está dizendo: eu prefiro perseverar, eu prefiro permanecer, eu prefiro permanecer na embarcação. Jesus preparou a criança e levou. E eu disse: a gente não vai sair do barco, a gente não vai murmurar, mas o medo é contrário, vamos permanecer no barco. Aleluia! Eu não sou melhor do que você. O mesmo Deus que te escolheu, me chamou. Se Ele deu graça para nós suportarmos, recebe força, recebe graça, recebe unção para perseverar no meio desse vento contrário. Pastor, mas é a depressão que está soprando com intensidade. Pastor, mas é a angústia que está soprando com intensidade. Pastor, mas é o abandono que está soprando com intensidade. Pastor, mas é o diabo que está pressionando com intensidade. Quem te colocou no barco é maior, é mais forte, é mais grande, é mais poderoso. Fica de pé, por favor. Estou sentindo Deus aqui. Jesus trouxe pessoas aqui para dizer: eu estou olhando para você dentro desta embarcação, e eu quero ver qual será a tua reação quando o vento soprar.